Boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos à live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Nossa gratidão a vocês, nossos amigos que têm nos acompanhado, têm participado, divulgado as nossas palestras. E hoje nós vamos aqui conosco mais uma vez, nosso amigo Edson Montemor. Boa noite, Edson. Boa noite, Adriana. Boa noite aos nossos internautas. Boa noite ao Paulo, da casa, que estava comigo agora há pouco, Adriana, na reunião da USE, viu? Boa noite. É verdade. Nosso agradecimento a você por ter mais uma vez aceito o nosso convite. Para nós é uma alegria tê-lo conosco aqui e compartilhando dos seus ensinamentos, compartilhando dessa tarefa aí de divulgação da doutrina que é muito importante. Eu que agradeço, Adriana, a oportunidade da gente divulgar aquilo que a gente vai tentando aprender, E principalmente nessa casa que foi a primeira casa que me acolheu quando eu mudei para cá. Você estava falando como estão os meninos, Os meus meninos de 30 anos, 30 e tantos anos, eles eram de colo quando eu frequentava aí a Casa dos Espíritas, assim que eu cheguei. Então, é uma casa para mim muito cara. E com muitos amigos queridos, Sem dúvida, a gente agradece pelo carinho, pelo apoio, por todos os compartilhamentos aí que a gente tem vivido ao longo aí desses trabalhos dentro da doutrina. E então hoje o Edson vai falar para nós sobre professores diferentes. Como que nós encaramos isso, não é, Edson? Quais são os ensinamentos desses professores? Como que a gente trabalha isso dentro da nossa vida? Achei um tema muito interessante, muito bacana da gente conversar, e fica aí o convite para todos os amigos que participem, coloquem suas dúvidas, as suas perguntas, que essa participação é bastante importante, essa troca de ideias. Então, contamos aí com as perguntas, a participação de vocês. E vamos então fazer a nossa prece para darmos início ao nosso bate-papo aí de hoje. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer ao nosso Pai por todas as bênçãos, por todas as boas vibrações que recebemos. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam, trabalhando incessantemente pelo bem-estar da nossa humanidade, e pedimos a proteção do Mestre Jesus, a sua luz a nos envolver, a envolver o Edson, que possamos nessa noite receber as reflexões, trazê-las para o nosso pensamento, para o nosso coração, e procurar colocar essa reflexão que fazemos na nossa prática diária, no nosso cotidiano, com os nossos familiares, com os nossos amigos, dentro do nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Que possamos ser o testemunho do amor de Jesus, que possamos nos esforçar a cada dia por nos tornarmos melhores. E com as bênçãos do alto, vamos fazer a oração que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Edson, fique à vontade e daqui a pouquinho a gente volta para conversar. Tá ótimo. Obrigado, Adriana. Bom, conforme a Adriana falou para a gente,
O tema hoje são os professores diferentes, família. Eu acho que é um tema bastante atual, porque nesse momento de afastamento social externo, nós somos convidados a esse recolhimento no seio da família e também o recolhimento na nossa casa mental, né? Nós temos 2 movimentos a fazer, movimentos esses que são tão necessários e que, pelo dia a dia, na correria daquele velho normal, nós não tínhamos tempo, não tínhamos disposição para fazer. Então, como estávamos nos afastando do seio da família, como estávamos nos afastando da nossa própria consciência, a providência divina fez com que acontecesse isso para que a gente pudesse acordar e aprender de uma forma diferente. Eu queria dar boa noite aqui a todos que já chegaram, que deram o nosso boa noite, Marquinho, a Vânia, Gisele, Laura, tantos amigos. Eu não vou poder falar o nome de todos, porque a gente precisa caminhar aqui, né, com as reflexões. Mas eu iria pedir para que vocês debatam com a gente, coloquem seus comentários, façam as suas perguntas, enfim, vamos trocar informações aqui, tá bom? E nós vamos começar já dando uma questão aí de que caminho que nós vamos tomar aqui. Primeiramente, eu vou dizer que nós vamos trazer pelo menos umas 4 ou 5 lições do Emmanuel, falando sobre família, com abordagens um pouco diferentes entre elas, mas que vocês vão perceber com total ligação entre as várias lições. Mas inicialmente a gente começa com uma trovinha. Uma trova, existe um livro, Psicografia do Chico Xavier, autores diversos, são vários espíritos, que chama-se Trovas de Outro Mundo. E aqui nós vamos trazer aqui, para iniciar a nossa reflexão, chama-se Trovas de Casa, Cornélio Pires. De nada vale rancor quando a justiça se atrasa, seja lá que conta for, pagamos dentro de casa. Não guardes antipatia, paz é luz de vida sã, inimigo de hoje em dia, parente nosso amanhã. Teu filho roga, de fato, ensino claro e seguro. Nele pões o teu retrato em marcha para o futuro. Família, escola que traz, com muitas lições de vez, todo o bem que a gente faz e todo o mal que já se fez. Casar reclama cuidado na escolha da companhia. Doido é quem faz do noivado um jogo de loteria. Então, nessa estrofe final, né, a gente precisa tomar atenção aos compromissos assumidos na erraticidade. Então, nós temos aí já os compromissos, aqueles espíritos que vão estar mais próximos de nós e que, na erraticidade, combinamos esse reencontro exatamente para aprendermos uns com os outros, a pararmos as arestas, aprendemos a nos amar cada vez mais. E eu disse que a gente falaria aqui baseado nos ensinamentos de Emmanuel. E vamos começar com o livro da Esperança, também psicografia, evidentemente, do Chico Xavier. E existe um capítulo nesse livro que chama-se Familiares. E aquele estilo do Emmanuel, né, onde ele traz um versículo do Evangelho de Cristo e depois ele faz um comentário. E o versículo desse capítulo é aquele que Jesus estava numa casa e alguém teria dito que a mãe dele estava chamando lá fora, a mãe e os irmãos. E aí ele diz, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos 3:35. Então ele já começa a nos dar o tom ali da família universal, né? Existe essa família mais íntima, mas ele já nos diz que nós temos uma família universal. E no Evangelho segundo o Espiritismo, já existe um comentário a respeito disso, porque tem 2 famílias, né? As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, elas se fortalecem pela purificação, se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Já as segundas, frágeis como a própria matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual.
Claro, se essa família material, ela só ficar realmente na matéria, né? Porque o ideal de vida, é para isso que estamos aqui, é que aqueles que estão conosco na família material, que a gente possa transformá-los em família espiritual, duradoura, para sempre. Então, para que não se extingam esses laços junto com a matéria. Quando no Evangelho os Espíritos nos trazem esse ensinamento, eles querem nos dizer que as famílias que são eminentemente vinculadas exclusivamente pela materialidade, essas vão se extinguir. Vão se extinguir nesta hora, porque mais lá na frente, muito provavelmente a gente vai ter que se reencontrar, porque, de novo, devemos nos lembrar que temos uma família universal. E aí o Emmanuel, ele começa até nos dizendo o que é a parentela, é o instituto primário da caridade. Lembra? Muitas vezes a gente diz, né? Caridade começa em casa. Exatamente. É muito difícil, nós vamos aqui, essa noite, trazer um pouco do porquê dessa dificuldade, mas que nós temos que efetivamente trabalhar duramente para combatê-las. O porquê dessa dificuldade. Mas que... Então o Emmanuel ele começa nos dizendo que fora do lar é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras do dinheiro, do tempo, com o mérito de quem sabe fazer a caridade lá fora. Não é tão difícil. Por quê? Porque uma coisa é a gente suportar um agressor desconhecido, que raramente a gente vai ver. Então, dá para desculpar, porque amanhã a gente não vai ver mesmo, não tem problema. Nenhum sacrifício é amparar o doente largado na rua sem um vínculo maior, um compromisso mais direto. Por quê? Também a gente vai fazer aquilo, sabe que depois dá para continuar cuidando da nossa vida. Mas em casa, nós somos constrangidos ao exercício da assistência constante, permanente. No dia que você está de bom humor, com vontade de fazer caridade, no dia que você acorda de mau humor, sem vontade de fazer alguma coisa para qualquer um, e a repetição daqueles atos vão nos trazendo, nem sempre conseguimos ficar firmes no propósito, né? Então, ele diz que no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, é que a providência divina nos experimenta a madureza. Então, porque lá fora também, nós vestimos a máscara social. Nós vamos fazer a caridade lá fora, recebemos os aplausos, ainda que possamos, já um pouco mais evoluídos, fazer essa caridade anonimamente, mas intimamente nós estamos nos aplaudindo ainda, né? A verdadeira caridade é quando a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez, ou seja, quando nem mesmo você percebeu o que estava fazendo. Mas são degraus evolutivos que a gente está trabalhando nisso, né? Ainda não somos espíritos perfeitos, um dia seremos, todos nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes, mas que com um objetivo, virarmos todos Cristos, né? Verdadeiros anjos puros, espíritos puros. Aí o Emmanuel ele continua nos dizendo, se você anseia por encargos sublimes, que quer a convivência das entidades superiores, sonha com as posses dos bens luminescentes, se suspiras por ascensão espiritual, contemple o espaço estreito que serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Quem que é a criança na escola? O seu filho? Não. É você, sou eu. A criança na escola que tem muitos professores, muitos aprendizados, compromissos com este aprendizado para poder passar de ano, né? Mas muitas vezes a gente vai nos detendo o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Então, eu brinco aqui com a Vânia muitas vezes, né, que se a gente tiver uma dificuldade com alguém, eu falo assim, cuidado, que na próxima você pode ver como irmã siamesa, né, como a gente vai vir grudado, absolutamente dividindo até o mesmo corpo da pessoa, com duas cabeças, ou então irmãos gêmeos dividindo o ventre materno ali, ficar espremido junto com aquele seu inimigo. O Cristo nos diz para que nos reconciliemos com os nossos inimigos enquanto há tempo. Então, a pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente das lutas que a vida te colocou sob o telhado em que respiras.
essa é uma frase do Emmanuel também naquele mesmo capítulo. Refaze milhares de vezes as demonstrações de humildade e serviço, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo, esposa, filhos, porque a vitória moral junto deles vai depender da tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade do regozijo da família maior. Eu disse do Emmanuel aqui há pouco, né, e sempre falo dele, eu adoro o Emmanuel, leio o Emmanuel todos os dias, e Emmanuel a gente poderia trazer aqui para essa frase, né, os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. Então, imagina se a gente passa de ano com louvor, né, em todas as nossas atividades aqui na escola, que é a Terra, e aí amanhã a gente pode ser recebido por algum espírito de luz que está à nossa frente, muito à nossa frente, e que para nos dar o estímulo ele vem aqui trazer o nosso diploma de completistas. Nos livros de André Luiz, ele nos diz o que é o espírito completista. É aquele que, vindo para a Terra, ele completa as suas missões, as suas lições com galhardia. Ainda naquele mesmo livro, o Livro da Esperança, do Emmanuel, no capítulo subsequente, né, no primeiro chama Familiares, e o outro chama-se Na Intimidade Doméstica, aí o Emmanuel já traz a questão da caridade. Ele traz a história do bom samaritano. Então, qual é o versículo? Em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E quando ele nos traz a história do bom samaritano, repetidamente estudada, ele nos lembra que o bom samaritano é aquele que estava caminhando na estrada que saiu lá de Jerusalém para Damasco, isso. E ele encontra um cidadão caído na rua. Lembra que o levita e o fariseu já tinham passado ao largo, não tinham cuidado daquele irmão caído, mas o bom samaritano fez isso, parou, cuidou dele, levou na pensão, pagou a pensão, deu comida, derrubou o óleo, ele fez tudo aquilo que a sua consciência já mais madura disse para que ele fizesse. Mas, aí de novo, né, mais uma vez, é mais fácil fazer isso fora, com a máscara social, do que com um exercício eventual que a gente esteja na rua. Porque Jesus, nos transmitindo essa parábola, ele nos ensina o exercício da caridade real. Mas, depois de 2 milênios, será que a gente está aplicando isso no nosso dia a dia? Porque nós, naquela lição, a pessoa tinha caído eu disse Damasco, mas é para Jericó, tá? Estrada de Jerusalém para Jericó. A pessoa tinha caído naquela estrada, ela tinha sido assaltada, na verdade, por ladrões, né? Que tinha apanhado. Mas nós temos os caídos no reduto doméstico. Eles não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão, por exemplo, da alegria para a dor, dos espoliados nas melhores esperanças, nas experiências mais difíceis. Quantas vezes a gente não surpreende vítimas de obsessão dentro de casa, do erro, da tristeza, da provação, dos vícios, né? É muito difícil conviver com os vícios, eles nos machucam bastante, a gente muitas vezes se sente impotente ao lidar com tudo isso, mas aí a gente precisa lembrar da paciência, da compaixão, tudo aquilo que Jesus nos ensinou o tempo todo e nos ensinou nas ações diárias, fazendo isso conosco, tendo paciência para com os nossos erros. Então, por enquanto já ficou bastante claro, né, que é muito mais fácil você fazer pelo desconhecido, porque são serviços eventuais. Dentro de casa já seria difícil, ainda que já tivéssemos aprendido a amar verdadeiramente, cristamente, a todos aqueles que vivem conosco. E aí a gente entende, né, à luz da reencarnação, que isso não é necessariamente uma verdade, que, no mais das vezes, os nossos piores inimigos, aqueles com quem nós devemos mais nos ajustar, são aqueles que estão mais próximos de nós.
essa é a grande justiça e a grande beleza, o grande amor que Deus, que Cristo tem para conosco, e pela reencarnação, nos trazendo para a renovação das lições. Se nós não conseguimos fazer de um jeito lá na outra vida, quem sabe nessa de uma outra maneira. E na sequência, no mesmo livro da Esperança, olha que livro bacana, gente, para vocês lerem com muita atenção. São 3 capítulos subsequentes, né? Os familiares, aquele da caridade, agora os credores no lar. E no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Mas se há os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem também os filhos credores. A princípio não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, pois reaparecem humildes e pequeninos. Aí a gente traz um dos trechinhos da poesia lá de cima, né? Não guardes antipatia, paz é luz de vida sã, inimigo de hoje em dia, parente nosso amanhã. Então, se você tem o seu filho companheiro, aquele que você tem bastante intimidade, cumplicidade, você sabe que pode contar e ele sabe que pode contar com você, já são almas mais afins, também existem aqueles outros, e quando a gente fala de filho, não é pai com filho, filho com pai só não, nós estamos falando de irmãos, nós estamos falando de cônjuges, nós estamos falando de qualquer situação da parentela nesse sentido, mas especificamente do filho, olha que interessante, ele não chega já te ombreando, brigando com você, colocando o dedo em riste, por quê? Ele chega pequenininho, frágilzinho, exatamente para que, com aquela fragilidade, você possa trazê-lo para o seu coração e cuidar dele com desvelo. E ao fazer isso, se ele que estava com alguma prevenção contra você, ao fazer isso e trazer verdadeiramente o amor para dentro, você vai quebrando todos aqueles laços de inimizade, todas as justificativas que ele teria para ficar te afrontando, e aí esta relação, que no passado ela era uma relação conflituosa, muitas vezes criminosa, nessa vida a gente tem essa condição, essa nova possibilidade dada por Cristo para esse reajuste tão importante para o crescimento de todos nós. É a bênção da reencarnação, a oportunidade do refazimento das lições. E aí a gente pode trazer um caso bastante conhecido, bastante falado em muitas palestras, eu mesmo já fiz uma palestra até com um videozinho, da reencarnação do Segismundo. Então, quem ainda não viu, veja, acho que no Missionários da Luz, né? Muitas vezes eu confundo os nomes dos livros, viu, gente? A gente lê bastante e eu não tenho memória para ficar guardando o nome dos personagens, muitas vezes, mas do Segismundo eu guardo, sim. O Segismundo, ele tinha na outra vida assassinado o Adelino, que era cônjuge da Raquel. E esses dois vieram novamente, como marido e mulher, já tinham um filho, se eu não me engano, Joãozinho, e naquele processo reencarnatório, o Segismundo seria o segundo filho do casal. Ele estava muito constrangido com aquela situação. O Segismundo, que já era um trabalhador em nosso lar, né, ele tinha sido o assassino do Adelino, mas depois que tinha já esgotado parte dos seus sentimentos negativos, do seu remorso, nos umbrais da vida, ele tinha sido resgatado até o nosso lar e começou a trabalhar efetivamente. Era um trabalhador muito querido por todos, tanto que na reencarnação dele foram dezenas e dezenas de espíritos. Como nós vamos no velório dos nossos queridos, eles também fazem isso, no velório espiritual, que é o nascimento aqui na carne. Então, mas ele estava, apesar dele ter estudado bastante, de ter se comprometido, e Adelino e Raquel também se comprometido nessa relação para essa nova encarnação, no momento crucial ele começou a ficar mais abatido. E por que ele aumentou até esse abatimento? Porque o Adelino também, apesar de ter na erraticidade, ou seja, lá no plano espiritual, concordado em acolher esse espírito como seu filho para que eles se reajustassem, ele não estava mais gostando da ideia. Aqui na carne, com o entorpecimento que a carne traz, o espírito Adelino tinha se esquecido daquele compromisso e estava negando
abrir as portas do coração, abrir as portas da sua casa para aquele espírito reencarnante. Mas aí acaba dando tudo certo, ele reencarna. Então, mas aí, olha que bacana, né? Isso que é bonito da espiritualidade, do amor de Deus para conosco. Aquele espírito que então, o Adelino, ele sentia a presença quando ele estava no desdobramento físico na noite, por exemplo, né? No desdobramento espiritual do corpo físico, pelo sono, e que ele sentia a aproximação de um espírito que ele sabia que queria fazer mal para ele. Não é que queria fazer mal, é que ele se lembrava da outra vida. As vibrações do Segismundo faziam com que ele se lembrasse da outra vida e tinha uma certa repugnância. Mas essa repugnância se transforma em quê? Em carinho, em amor, em proteção, quando ele vê aquele rebento chorando no hospital e tão frágilzinho, precisando tanto dele. Então, tem que ter um coração muito endurecido para não ser contaminado positivamente, né, neste momento. E essa é a grande beleza da reencarnação. Então, em espírito pode ter algum antagonismo de vibrações, mas esse antagonismo, né, naquele momento da encarnação, ele fica hibernado. Lá na frente pode ser que ele reaflore, né? Então as crianças chegam frágeis, emudecidos, para que lhes ensines a palavra do apaziguamento e da brandura. Essas crianças não te rogam a quitação dos débitos, elas te procuram o colo para uma nova fase de entendimento. Elas respiram o teu hálito, escoram-te nas tuas mãos, instalam-se nos teus passos para a transfiguração do próprio destino. E aí a gente traz mais um trechinho daquela poesia lá de cima. Teu filho roga de fato, ensino claro e seguro, nele pões o teu retrato em marcha para o futuro. Ou seja, é aquele momento onde, nos primeiros 7 anos em especial, o espírito ainda está muito maleável para receber informações novas, para aceitar novos ensinamentos. Então, se neste momento, principalmente neste momento, ele for inundado com muito amor, com bons exemplos, e ele vai seguir aquele passo. Então, naquela poesia fala, nele pões o teu retrato em marcha para o futuro, ou seja, ele vai ser um pouco de você, um pouco do seu exemplo, né? E isso vai criando maior afinidade entre vocês. E aquele antagonismo do passado vai gerar o quê? A família espiritual do futuro. É muito bonito, é muito bonito. É uma família de uma forma mais acentuada, em família, né? Que de uma forma mais acentuada nós ensinamos pelo exemplo. É muito difícil a gente passar ensinamentos verdadeiros, aqueles que vão durar para sempre, apenas com palavras. Nós precisamos dar o exemplo. Foi assim que Cristo nos ensinou. Então, mas o Emmanuel ele ainda nos diz o seguinte, que embora desarmados, né, aquele espírito reencarnante, vamos falar que é o Segismundo, embora desencarnados, eles controlam-te nos sentimentos. Não obstante dependerem de ti, eles alteram as decisões com um simples olhar. E muitas vezes, né, hoje em dia principalmente, nas famílias mais jovens, nós percebemos aí uma coisa muito perigosa. Perigosa no sentido, inclusive, do desvirtuamento do espírito. Nós temos que olhar para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos amigos trabalhadores do centro espírita, não só essa carcaça física, essa personalidade atual. Nós temos que ver neles o que eles verdadeiramente são e olhar para nós e sabemos o que verdadeiramente somos, espíritos imortais. Então, quando vemos desse jeito, as nossas decisões, as nossas ações, elas podem se modificar. Vamos trazer aqui de novo Emmanuel. Muitas vezes choras e sofres tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Cala seus próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te a pouco para que eles brilhem no teu lugar. Mas o que eu ia trazer aqui das famílias, que é meio perigoso, é o seguinte, que a gente também está trazendo, tudo tem que ter o equilíbrio. Então, amor não quer dizer ser permissivo. Dar tudo de si não quer dizer de dar tudo de material e afrouxar as fibras
daqueles espíritos reencarnantes. Ainda em André Luiz, nós temos a passagem daquela senhora que estava indo para um novo reencarne, junto com Sigismundo, inclusive. Ela estava analisando o seu próprio corpo físico do futuro, ela estava com a planta da sua veste física, discutindo lá no departamento de reencarnação, não só a sua veste, mas também a dos seus 4 filhinhos. 4 filhos que ela iria trazer para esse novo lar, os mesmos 4 filhos que na encarnação anterior ela também já os havia recebido, e pelo excesso de carinho, por um amor ainda infantilizado, onde ela mimou todos demais, onde ela deu sem exigir nada em troca, ela afrouxou todos aqueles espíritos que se perderam. Os 4 se envolveram com droga, acabaram morrendo cedo por acidentes, etc., porque eles tinham tudo do material, mas não tinham aprendido as conquistas espirituais com aquela mãe. Ela tinha falhado nessa missão, achando que estava dando o melhor para os seus filhos. Ela não estava fazendo aquilo de maldade, ela verdadeiramente gostava deles. E é isso que a gente tem percebido, onde nas famílias de hoje em dia existem as crianças verdadeiras déspotas que eles mandam nas nossas casas. Com 5 aninhos de idade, a gente pergunta o que ele quer assistir, o que ele quer comer, para onde ele quer viajar. E qual é a capacidade de escolha da criança de 5 anos para isso? Né? Então ela domina o ambiente doméstico, isso é muito perigoso. Essa senhora que eu menciono na reencarnação, seus 4 filhos viriam com problemas sérios, um deficiente físico, um deficiente mental, apenas uma menina com um pouco melhor para poder ajudá-la na criação dos outros meninos, porque eles tinham estragado o seu perispírito, então eles vieram com essas deficiências, e ela veio com o compromisso de agora refazer, reeducá-los. Então, se eles não podiam trabalhar porque eles tinham dinheiro da outra vida e ela os mimou, muito provavelmente agora, mesmo com deficiências, com muitas dificuldades, ela vai fazê-los trabalhar, ganhar o seu próprio sustento e trazendo para que esse espírito seja um espírito mais fortalecido. Muito bem. Então, nós temos que auxiliar essas crianças, e eles muitas vezes são os nossos credores, mas se essa encarnação ela for bem vivida, nós vamos sair daqui, então, de credores a muito amigos, a espíritos irmãos muito queridos. Então, busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te firme, tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, eu não estou dizendo para enriquecê-los com joguinhos, com o carro do ano ou com a roupa de marca, tá? Enriquecê-los com a educação e trabalho, dignidade e alegria, aí sim, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado da tua própria libertação. Qual libertação? A do dever cumprido. A de não trabalhar na educação daqueles que nos são mais caros pelo nosso ego, mas sim pelo nosso eu superior, fazendo aquilo ligados com a espiritualidade maior, fazendo o bem verdadeiramente, não aquele bem ainda imaturo do nosso ego, daquele ego que tem muita vaidade, muito orgulho e, desculpa o trocadilho, mas com muito egoísmo, né? Então, 3 das lições que nós falamos agora, até agora, elas foram tiradas do livro da Esperança. E agora nós vamos trazer aqui o livro chamado Religião dos Espíritos. Mais uma vez, um livro de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Esse livro ele é muito interessante. Eu tenho aqui algumas pessoas que estão nos assistindo que participam do nosso grupo de estudo de terças-feiras. É um curso virtual, lá no Verdade e Luz. Começou presencial, evidentemente, né, em fevereiro do ano passado. E desde fevereiro, de março desse ano, nós nunca falhamos, nós estamos com esse estudo virtualmente, está muito gostoso. E lá a gente estuda também esse livro. Por quê? Porque o livro Religião dos Espíritos, ele é um livro do Emmanuel comentando algumas das questões do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos tem 1019 questões, e esse Religião dos Espíritos, se eu não me engano, tem umas 90,
questões que são comentadas por Emmanuel. E uma delas é a questão 209, se não me engano, que está na lição chamada Professores Diferentes. Então, está aí o plágio da nossa palestra, né? Professores Diferentes. E o que Emmanuel nos traz a respeito desses professores? Entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. O que é o burilamento? É aparar as arestas, é pegar aquela pedra bruta e transformá-la numa pedra preciosa, num brilhante, que tem muito valor. Então, aqueles familiares difíceis, eles estão te burilando, machuca muitas vezes, né? Bate espinho com espinho, o seu ego com o ego do outro, mas é nisso que a gente aprende. É assim que a gente aprende. Com raras exceções, todos nós temos problemas a resolver. Problemas na emoção, no pensamento, na palavra, na ação, no lar, no trabalho, ou seja, em todos os setores da nossa vida. Mas a gente tem que prosseguir junto deles, né, desses problemas, e muitas vezes o que nós chamamos de problemas são os nossos familiares, né, as pessoas que convivem conosco. E é legal que o Emmanuel ele fala assim, prossegues assim junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores num instituto de ensino. Eu até frisei esse ao pé, porque ele também é muito significativo. Paulo de Tarso, né, ainda Saulo de Tarso, ele aprendia aos pés de Gamaliel. É assim que está lá no Paulo Estevão. Sócrates, o Platão, né, que era um dos discípulos de Sócrates, ele aprendia aos pés de Sócrates. Essa é uma expressão para nos colocar como alunos e o outro como instrutor. Quanto maior a capacidade do instrutor, mais a gente fica aos seus pés aprendendo. E aqui o Emmanuel nos traz que nós temos os problemas no trabalho, né? E prossegue juntos como quem respira ao pé de múltiplos instrutores. Ou seja, todos esses parentes difíceis, eles são nossos grandes mestres. Muito mais do que nós pensamos. São eles que nos cutucam sabendo onde que nós temos que trabalhar a humildade, onde nós temos que trabalhar a paciência, a perseverança. Muitas vezes, onde nós temos que trabalhar a resignação. Poxa, meu filho ele faz tal coisa, mas eu não admito isso, não pode ser assim. E quem falou que não? Desejável que não fosse. Mas cada um cresce ao seu tempo. Eu estava lendo uma lição no Evangelho ontem, dizendo que não há árvores há de todos os tamanhos, de todos os tipos, em vários graus de maturidade. Assim também nós, né? Nenhum de nós está no mesmo nível em todos os setores que os outros. Então, se um dos nossos queridos, eles nos incomodam por estar degraus abaixo, supostamente estariam degraus abaixo dos nossos conhecimentos já adquiridos em alguma área do conhecimento, do sentimento, em outras eles estão à frente nossa. E se nós queremos que eles tenham paciência com aquelas que nós estamos atrás, nós também devemos ter paciência com aquelas que estamos à frente. E se julgarmos ainda por um excesso de orgulho, de vaidade que ainda possamos ter, que nós somos superiores em todas as áreas, nós deveríamos pelo menos ter a humildade de lembrar que nós somos muito inferiores e que estamos cometendo muitos equívocos e que Cristo, ou mesmo o nosso anjo da guarda, não precisa nem chegar tão longe em Cristo, também está com muita paciência com os nossos equívocos. Então, aprendamos aos pés desses múltiplos mestres. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência. Outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te no sacrifício. Aos que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade. E aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que você aprenda a perdoar.
Ah, poxa, mas eu estou fazendo tudo certo e ele fez aquilo outro, ou não fez aquilo. Então, perdoa e segue. Vamos ver. A Elisa está nos trazendo aqui, a vida nos pede muito mais força, coragem, carinho e dedicação a todos. É preciso muito amor em várias vidas, retidão, caridade, assim dando fluxo melhor em todos os sentidos da nossa existência. Perfeito, é isso mesmo, Elisa. Então, as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis, né? É natural, até porque nós temos muito o que aprender, então vai ter lição por toda parte. Se estivéssemos com a sombra e água fresca aqui na Terra, no meio apenas de espíritos absolutamente almas gêmeas, como poderíamos dizer, sem nenhum tipo de problema, nós estacionaríamos na nossa ascensão espiritual, não é? Então, aqui é o esposo que vai desertar, né, te carregando mais nas suas obrigações. Lá vai ser a esposa que vai se rebelando, que vai te agoniando as horas. Os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que aniquilam os sonhos dos pais, transformando em duras decepções. Mas nenhum problema ele aparece ao acaso. Tudo, nós estamos lembrando daquelas lições que nós estamos no momento certo, com as pessoas certas, passando pelas coisas da vida, quer de saúde, de dinheiro, de relacionamento, na exata medida do nosso aprendizado. Então, fugir da dificuldade é muitas vezes uma ideia que nasce na gente, né? Mas debandar seria menosprezar as exigências da educação. Então, é repetir de ano, é recapitular, é voltar a fazer a lição de ontem, e a gente já está fazendo isso há milênios. Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos na época que mais premente da transformação planetária, né? Então, não dá mais tempo da gente ficar postergando os ensinamentos. Nós temos que enfrentá-los frente a frente, né? Ter coragem para isso. E um bom suporte para isso é exatamente o quê? O estudo do Evangelho, o estudo do Espiritismo, onde ele vai nos trazer todo esse consolo, nos alertar para que não existe ninguém que é inocente, não tem vítima, não existem vítimas, né? Não existem vítimas inocentes. Todos nós contraímos débitos e temos que saná-los. Então, seja qual for o ensinamento, roga a sabedoria divina que te inspire a conduta, para que a gente não perca o merecimento, é uma palavra que ontem no grupo de estudo a gente ficou debatendo, né? O merecimento da escola a que a vida te conduziu. Então, nós merecemos estar nesta escola. Nós estamos matriculados, eu estou matriculado aqui, na minha casa, nessa escola. Não importa se é uma lição mais fácil ou mais difícil, é com ela que eu tenho que aprender. Então, essa lição, essa escola, ela foi erguida, ela foi erigida e esses professores foram contratados, todos eles, pelos meus atos de outrora. Quer sejam aqueles professores que me ensinam pelo amor, por me quererem muito bem e me sustentam, quer aqueles espíritos que me instigam a que eu os sustente e prove o meu amor para com eles. Então, é dessa forma que nós temos que enxergar. Não só a família mais íntima, tá? Mas toda a nossa família, agora trazendo para o lato sensu, para uma família um pouco maior, para os nossos amigos, para os nossos companheiros de trabalho e assim por diante. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, ele transitou a cada dia na Terra cheio desses professores, né? Os fariseus tentando testá-lo, e todos os outros negando, os próprios discípulos mais próximos também virando as costas para ele. Pedro, o grande Pedro, pilar do cristianismo, o negando 3 vezes. Depois de 3 anos de um convívio mais íntimo, vai tirar a espada da bainha ali para cortar a orelha. Quer dizer, aquele que conviveu com o puro amor, que dizia para que a gente pagasse o mal com o bem, ele tem um lapso naquele momento. Ele ainda não estava totalmente fiel, a fé dele ainda era vacilante.
E aí Cristo teve paciência com ele. A Vânia está nos dizendo aqui, professores diferentes requerem metodologias únicas para cada ser. É verdade, Vânia, é isso mesmo. Nós não podemos ensinar do mesmo jeito os alunos diferentes. E também devemos aprender com todos os tipos de professores. Então, o Cristo, que ele, com a humildade, ele solucionou todos os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um. Ele se submeteu a nós, a prova final da suprema renúncia. E, igualmente, nós também devemos fazer isso. Nos submeter um dia na conquista da própria sublimação. É o único meio da gente se elevar e também de levar os companheiros junto conosco. Se você quer acender a luz no coração das pessoas que te cercam, ilumine o seu próprio coração primeiro. Não é obrigando o outro a se iluminar que você vai conseguir alguma coisa. É novamente aquilo que falávamos antes, pelo exemplo. E com tudo isso nós percebemos que todos nós somos mestres uns dos outros, e somos mestres uns dos outros, também somos aprendizes uns dos outros. Então eu vou trazer para nós já irmos finalizando aqui as reflexões dessa noite. Uma outra, nós começamos com uma poesia, vamos acabar com uma outra. Essa trazida por um pai que quis fazer uma homenagem para um dos seus filhos, mas podia ser para os dois, para os três, né, para o neto. Todos merecem igualmente e são isso que nós vamos ler aqui nessa poesia, eles são igualmente importantes para aquele coração. A poesia chama-se Mestre e Aprendiz e ela diz assim: mesmo antes de te ver, sabia que eu nunca mais seria o mesmo, mas nem nos mais loucos devaneios poderia imaginar tanta mudança. Quando te vi pela primeira vez, pensei ter visto um natimorto, roxo, imóvel, sujinho. Por alguns segundos meu coração parou no ritmo do universo imóvel, segundos de sol congelado, de vento paralisado, minutos de chuva seca. Então você gritou, tão alto quanto seu pulmãozinho recém-formado podia soprar. Percebi que não veio para brincar, e o meu coração disparou. Disparou no ritmo de um garanhão liberto, na velocidade da luz que voltou a brilhar, nas vozes dos pássaros que se alegravam ao cantar, no ritmo do vento que passou a soprar, é o universo te dando as boas-vindas. E assim eu mudei. Meus olhos passaram a enxergar, meus ouvidos perceberam sussurros inaudíveis, minhas mãos aprenderam a aplaudir, e da minha boca agora saem palavras nascidas no coração. E desde então, dia após dia, procuro ser uma pessoa melhor, tentando ser um bom exemplo para você seguir. Parei de beber, busquei Jesus. Por você fiz terapia, conheça-te. Por você cuidei da minha saúde. Olhei para você e enxerguei a minha alma. Busquei a dignidade para ser digno de guiar seus passos. E em toda essa busca entendi que ao tentar ser seu mestre, sempre fui seu aprendiz. Aos pés desses rebentos que tanto nos ensinam, é que nós nos despedimos nessa noite, trazendo para todos a nossa mais profunda vontade, a nossa profunda desejo de que tenhamos todos uma noite muito boa, com muita paz, que consigamos olhar os nossos queridos de uma forma diferente, que eles possam ser nossa inspiração, que tenhamos força para vencer o nosso egoísmo e, finalmente, aprendemos a amar. Muito obrigado para todos. Vamos ver se tem aqui mais alguma questão. Adriana, volta aqui para me libertar, por favor. Oi, Adriana. Oi, Edson. É isso aí. Tem alguns comentários aqui. Né? A poesia que você leu agora no final, belíssima. E durante, né, essas reflexões que você trouxe para a gente, aqui a Maria Inês falando, muito bonita palestra, eu fiquei pensando, né, nesses desafios que nós vivenciamos dentro do círculo familiar,
a questão da importância do evangelho no lar, não é? Porque muitas vezes as pessoas, às vezes até têm receio de fazer o evangelho por, às vezes, uma dúvida, algum comentário de alguém que tenha feito, mas tem a presença espiritual, mas na verdade o evangelho é uma proteção, e a presença espiritual, ela está conosco o tempo todo, né? Então, qual é a presença que nós queremos ao nosso lado? As boas influências, né? E dentro desses desafios que nós temos aí vivido em tempos de isolamento social, agora, gradativamente, as coisas estão caminhando para um outro momento, mas ainda tem muitos riscos, né? E as pessoas, eu acho que se depararam muito com esses desafios da convivência, porque ficaram muito mais tempo do que o habitual juntos, os filhos sem a escola, alguns tendo aula online, mas outros nem isso. Então, assim, as famílias tiveram que se reinventar nessa questão, né? Eu acho que essas palavras aí que você trouxe de reflexão são muito importantes, e o Evangelho dentro disso para nos dar essa sustentação, porque os desafios são grandes, os atritos começam a aparecer, né? Então, esses professores aí são os que nos mais cutucam para a gente poder crescer, né? São os nossos melhores professores, né, Adriana? Você falou a questão do evangelho e de algumas pessoas poderiam ter medo, né? Nós nunca estamos sós. E aí você falou muito bem. Se estivéssemos discutindo, ou mesmo assistindo um filme de muita violência, nós estaremos trazendo para a nossa psicosfera espíritos que gostam daquela violência. Mas se estamos fazendo o evangelho, nós estamos trazendo os espíritos de luz para que nos ilumine, e afastando aqueles que não gostam disso. Então, realmente, isso nos sustenta, vai nos dar o equilíbrio necessário para que... É muito difícil você brigar, né? Eu estou numa família, um casal que não está se dando muito bem, alguma coisa do tipo, mas você está fazendo o evangelho. Então, até por uma questão, né, de vergonha do próprio cônjuge, você vai se segurar um pouco mais. Você acabou de ver que tem que perdoar, que isso, que aquilo outro. Então, com este hábito, a gente tem aquele ditado que o hábito não faz o monge, né? O hábito, nesse caso, é a roupa não adianta vestir a roupa, que isso não faz o monge. Mas a força do hábito faz, né? O hábito precede a virtude. A virtude, ela é conquistada pelo hábito, pela força do hábito no bem. Então, se num começo a gente ainda está fazendo por obrigação, se a gente ainda está fazendo, que nem ir na academia, com um pouco de dificuldade, se forçando um pouco, nem sempre com boa vontade, mas a força do hábito vai fazer com que você faça aquilo naturalmente. Então, aí você nem percebeu e está fazendo bem, já está amando mais, já está numa psicosfera um pouco mais elevada. E trazendo tudo isso para dentro de casa, né? Exatamente. E um outro ponto que você comentou, que eu achei muito interessante, muito importante também, é como nós estamos nos comportando, as famílias de hoje em dia, com relação às crianças, né? Porque estão crianças, né? São espíritos que estão crianças, mas que trazem toda uma bagagem, muitas vezes até mais tempo do que nós, né? Estão aí na luta, mas que nesse momento precisam de orientação. Então, a responsabilidade é muito grande Orientação com relação a isso. E limite. Todos os psicólogos dizem limite. Porque quando você não dá limite, você causa um dano psicológico, além da própria criação, sem limite, onde ela pode desvairar em pessoas muito egocêntricas e até muitas vezes violentas e tudo, porque sempre tem que satisfazer os seus desejos mais infantis, né? Não chegaram a crescer. A falta, numa determinada faixa da infância, aí a falta de limite, ela traz um dano psicológico, porque ela fica imaginando coisas
que se os pais não dessem limite, ela acha que ela vai cometer. Tem aquele conceito do Édipo, depois da disputa com o pai. Então, passa, por exemplo, na cabeça da criança, em todas as crianças, a eliminação do pai, para ficar no lugar do pai, para ficar junto com a mãe. É algo natural na psicologia. Mas, quando ele não tem limite, ele começa a acreditar que aquilo vai acontecer, porque ninguém vai segurar ele daquilo. É tudo no inconsciente, é tudo muito difícil, mas o limite é muito importante em todos os sentidos, né? A gente está falando como se tivesse dado, como se tivesse sido pai exemplar. Nós estamos falando aqui, gente, que todos nós estamos aqui na Terra aprendendo. Não é porque está fazendo a palestra que é um pai melhor do que o outro, um esposo mais amoroso do que o outro, é um filho mais querido. Não é. Nós estamos aqui, todos nós, da mesma forma, lutando, tentando ser pessoas melhores, né? Exato. E outra coisa que essa questão do limite, da orientação tão importantes, justamente no fortalecimento dessa personalidade no momento que chega na adolescência, onde toda aquela bagagem vem muitas vezes à tona, que, né, depois dos 7 anos, a consolidação da encarnação aí se faz presente. Na adolescência, todo aquele turbilhão de emoções e de conflitos, e isso é importante porque o jovem, a criança, o jovem precisa saber lidar também com as frustrações. Nós vivenciamos muitas coisas e quando nós somos jovens, nós achamos, assim, nós temos esse sentimento bom que a gente consegue dar conta de tudo. Mas a gente também tem que aprender a lidar com os nãos, porque se a gente não receber não em casa, a gente vai receber fora. Exato. E aí, como a gente lida com isso? Como a gente lida com a depressão, com a perda aí num relacionamento, a perda de um ente querido? Como que a gente lida com frustrações, às vezes até não tão significativas do ponto de vista nosso, adulto, mas que para o jovem é muito importante. E precisa de uma sustentação para isso, né? Então, todas essas reflexões que você nos trouxe são muito oportunas justamente para nós trabalharmos isso dentro de nós e procurarmos entender melhor essa dinâmica, né? Muito bom, é isso aí. Tem mais alguma pergunta? Acho que não tem, né? Não, acho que E as pessoas que estão agradecendo, eu que agradeço isso. a cada um de vocês pelo carinho, viu? E em especial a Adriana, ao Paulo, aos dirigentes da casa, por mais essa oportunidade da gente estar aqui junto. Nós é que agradecemos você, Edson. Então, quero desejar a você, a Vânia, uma boa noite, e aos nossos amigos também, que nos acompanharam até agora, uma boa noite, que estejamos todos envolvidos em muita paz, né, com as reflexões, com o Evangelho de Jesus na nossa vida. E na próxima quarta-feira nós teremos live com o Antônio Carlos Navarro, e ele vai nos falar sobre as influências espirituais. Então fica o convite aí para todos acompanharem. Edson, boa noite, amigos, até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Boa noite para todos, obrigado, viu? Até mais.